Então, pessoal, mais uma vez, muito boa tarde, bem-vindos a todos a esta sessão que vai abordar, então, descubra como encontrar informações estratégicas sobre o comércio e indústria com a ferramenta da ABI Inform. Espero que vocês aproveitem muito essa sessão. A gente trabalhou aqui trazendo algumas novidades, alguns pontos bem relevantes para vocês conhecerem mais dessa ferramenta que é tão importante na área aí de economia, de negócios, de indústria. Eu sou a Ana Remor. Na ProQuest eu trabalho hoje como treinadora e consultora do Brasil e alguns países da América Latina. Também, pessoal, de formação, sou bibliotecária e aqui estou na ProQuest, então, trabalhando com a questão de informações há mais de 2 anos. Pessoal, caso vocês queiram alguma informação adicional, queiram entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para training@proquest.com. Sobre os objetivos da nossa sessão de hoje, né? Então, a gente gosta de comentar com vocês os objetivos e ao final a gente revisa para verificar que todos os objetivos um a um se foram alcançados, tá, pessoal? Então, nós esperamos que ao final da sessão vocês possam analisar o valor do conteúdo da coleção da ABI Inform, localizar os relatórios de mercado e de país para agregar valor aí às suas decisões econômicas, aprender a usar a pesquisa de publicação para encontrar resultados em um título específico e diferenciar entre busca básica e busca por proximidade para encontrar conteúdo em um setor específico. Então, hoje, né, são esses pontos aqui que a gente vai estar trabalhando durante esta sessão. Então, pessoal, o que é ABI Inform Collection, né? Claro, ela é uma base de dados, né? Uma base de dados da ProQuest, mas ela é uma coleção, pessoal, de alto impacto e valor hoje que nós temos no mercado, porque ela inclui uma cobertura internacional que vai oferecer aos pesquisadores uma visão completa das empresas e tendências de negócios em todo o mundo. Ela foi lançada lá em 1970 e desde então ela continua sendo um padrão ouro quando se trata de bases de negócios, de base de dados de pesquisa em negócios. Então, hoje, né, por meio de acordos com algumas das melhores editoras do mundo, incluindo Cambridge, Dow Jones, Emerald, entre tantas outras, a ProQuest oferece para vocês, através da ABI, o acesso a centenas de títulos e documentos importantes sobre negócios. A ABI Inform Collection, né, então, que é o que vocês têm acesso neste momento, ela é dividida em 3 bases de dados. O que é importante vocês, então, distinguirem, vocês saberem, né, porque quando se trata de ABI, nós temos, então, basicamente essas 4 bases, que é a ABI Collection, que é, neste caso, a maior, onde engloba todas, e aí ela se subdivide em 3, tá? Então, a gente tem a Dateline, né? Nesse caso, ela é uma base que ela vai ser especializada em publicações regionais de negócios difíceis de encontrar, com notícias e análise de empresas e mercados locais. A gente tem também aqui a ABI Global, né? Neste caso, ela é a maior base de dados, porque ela vai oferecer as últimas informações comerciais, financeiras para todos os pesquisadores. Ela também vai abordar informações de negócios, técnicas de gerenciamento, as tendências de negócio, estratégia, tática corporativa num cenário competitivo. Já a Trade e Indústria, ela vai então trabalhar com informações um pouquinho mais diferentes, né? Claro que vai falar também de informações de empresas, produtos, tendências, mas vocês podem ali acessar informações mais específicas, por exemplo, sobre telecomunicações, computação, transporte, construção, petroquímica e muitos outros, né? Então, ela vai focar mais nesse nicho, né, de indústria e comércio.
E os recursos que a coleção oferece, né, a coleção toda da ABI, ela vai oferecer diversos tipos de documentos e materiais para que vocês possam aí ter acesso a fontes diversas, né, e agregar valor então à sua pesquisa. Nós vamos ter, claro, com toda certeza, os periódicos acadêmicos, mas não apenas isso. Né? Então, a gente tem vários jornais renomados, relatórios super importantes, né, de valor agregado, jornais de comércio, revistas. A gente tem também dissertações e teses, né, que vai ser um diferencial também, os anais de congresso, alguns e-books, além de esses materiais de mídia, como blog, podcasts, websites, áudio, vídeo, né, entre tantos outros, tá? Então, vocês podem acompanhar que a gente tem diversos tipos de materiais que vão estar atendendo aí as diversas demandas que vocês venham a precisar. Sobre os jornais internacionais, então aqui eu destaco algum deles, né? Principalmente esses na área de economia. A gente tem então The Wall Street, Economist, Financial Times, Financial Review, tá? Então a gente tem aqui esses alguns exemplos de jornais. Além disso, pessoal, para quem é da área de economia, né, para quem é da área de business, talvez até já conheça um dos importantes relatórios que a gente tem aqui, que é este relatório, então, da EEU. Tá? Então, neste caso, pessoal, a gente tem os relatórios mais importantes, né, que vão influenciar a economia, como foi a economia em determinado ano, como foi o mercado em determinado ano, tá? Então, a gente tem aí informações de mais cobrindo aí de 1980 a 2030. E também ele vai abordar os países aí, então, atualmente do G20. Todos esses relatórios, vocês têm a possibilidade de fazer o download, ou seja, vocês apenas não visualizam ele em PDF, vocês podem fazer o download e estar trabalhando com ele em cima, né, do que a gente disponibilizou para vocês. Algumas dicas de busca, né, quando você quiser buscar esse relatório, então, você vai colocar aqui o pub, né, de publicação e entre parênteses aqui country data, tá? Se você quiser algum país, né? Aqui a gente colocou a França, mas você poderia colocar, por exemplo, Brasil. Só dá um espaço e colocar Brasil e ele vai buscar já diretamente os relatórios, né, do Brasil referente a este tema. A gente vai ver mais em seguida, tá, pessoal? Na demonstração. Bom, então basicamente, né, quando vocês buscam na EBI, vocês conseguem encontrar os mais importantes jornais e periódicos do mercado, informações especializadas sobre indústria, comércio, mais de 50 milhões de documentos sobre empresas de todo o mundo, soluções criativas para sua pesquisa, dados reais de previsão para a tomada de decisão e milhares de casos de negócios e estudos de caso. Pessoal, aqui então eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, se houver, só um momento que eu vou parar a gravação. Ah, Bom, pessoal, então eu vou comentar um pouquinho a vocês de como fazer o acesso, né, a essa base de dados e a plataforma da ProQuest. Então, vale lembrar inicialmente que nós temos aí pela Unicamp, né, o acesso remoto, que é o VPN. Por meio dele, né, vocês conseguem obter aí desde casa o acesso remoto. Lembrando que para isso vocês precisam ter um login e senha, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse acesso, também a gente tem aqui as nossas bibliotecárias
da Unicamp que vão poder ajudar vocês com maiores informações de login, de conta. Mas o bacana do VPN, quando você faz esse tipo de acesso, é que vocês conseguem, então, obter as mesmas informações que se vocês estivessem no campus. Ou seja, todas essas bases de dados que a Unicamp assina hoje, inclusive a ProQuest, vocês conseguem ter acesso aí de forma completa, tá bom? Então, acessem lá pelo VPN e aí vocês vão conseguir esse acesso à nossa base de dados. Lembrando, pessoal, que para acessar então a base de dados da ProQuest, vocês podem acessar diretamente aqui o site da SBU, tá? Acessando lá, vocês vão ter então a opçãozinha da pesquisa, vocês vão clicar em fontes de informação e aí base de dados. Logo após isso, tem uma caixinha, né? Você vai digitar lá ProQuest e aí vai abrir uma lista das bases de dados que hoje a gente tem disponível dentro da Unicamp. Eu vou fazer isso, essa demonstração também, logo mais. Mas, pessoal, lembrando aqui, então, que vocês possuem a ProQuest Central, né, que é a base principal, e dentro dela possuímos, então, a IBI e tantas outras bases de dados, cada uma tem um link. Então, só para recapitular, eu trouxe aqui para vocês o link principal da ProQuest, né, que é a search.proquest.com. Esse link aqui, se vocês estiverem na VPN, também vai abrir já a telinha da ProQuest. Logo depois, se vocês quiserem salvar, nós temos o link da ABI Complete e aí das subdivisões aqui da ABI, tá bom, pessoal? Lembrando que essa apresentação vai ficar gravada e aí vocês conseguem depois copiar ou até mesmo ter acesso, né, que é o mais fácil pelo SBU. Então, eu queria perguntar se alguém tem alguma dúvida de acesso. Demonstração. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês e a gente vai para este momento que é o mais prático, é o mais interessante, onde vocês vão conseguir, então, acompanhar algumas estratégias e técnicas de busca. Pronto, a gravação estava pausada, agora eu já voltei. Obrigada, João. Bom, gente, então, novamente aqui voltando, né, no site da SBU, nós temos aqui a opção da pesquisa, vocês vão entrar lá em fontes de informação, bases de dados. Feito isso, eu vou buscar aqui por ProQuest, eu vou clicar em procurar. E aí, logo ele vai carregar para mim aqui, então, a listinha das bases da ProQuest. Bom, enquanto carrega aqui, né, que tá demorando um pouquinho. Ah, agora não, ainda não foi. Tá demorando um pouquinho mais que o normal. Geralmente ele é bem mais rápido, talvez seja por conta do treinamento. Eu quero explicar para vocês algumas informações quando vocês acessam, né, as nossas bases de dados. Tem vários caminhos, tá, pessoal? Então, quando você coloca search.proquest.com, ele vai aparecer essas informações aqui, né? Já se eu acesso aqui por base de dados, por exemplo, eu vou colocar ProQuest Central.
que aí seria como eu acessaria aqui se eu estivesse clicando diretamente nas bases da ProQuest. Aqui, se eu acesso por ProQuest Central, pessoal, vocês vão estar acessando todas as informações da ProQuest Central, que é uma base multidisciplinar. A gente até tem um treinamento sobre ela nas próximas semanas. Mas, vale lembrar aqui que nós temos, como ela tem uma subdivisão de várias bases de dados, e por ordem alfabética, a ABI é a primeira, tá? Então, se você quiser acessar a ABI diretamente, você só vai clicar em cima, que ele vai redirecionar vocês para a base aqui da ABI, né? Da ABI Collection. Agora, se você quiser, por exemplo, fazer outro tipo de processo, você pode também pedir para alterar base de dados, pessoal. Quando você pede para alterar, ele vai voltar para a lista de todas as bases que vocês hoje têm acesso, né, na ProQuest, pela Unicamp, tá? Então, aqui tem todas as bases. Se você quiser acessar todas elas, você vai pedir para selecionar tudo e usar as bases de dados selecionadas. E olha só, ele vai voltar novamente a essa tela inicial, tá bom? Então, tudo isso aqui vai depender, né, de como vocês querem acessar e qual é o caminho que vocês vão acessar cada uma das opções, tá? Mas voltando então, apenas para relembrar, se eu quero apenas trabalhar com a ABI, eu vou lá em base de dados, eu tiro a seleção de tudo e clico em ABI Inform Collection. Prontinho. Ele veio aqui para a base de dados da ABI, que é onde a gente vai trabalhar hoje mais especificamente. Então, a ABI, né, ela tem essa diferenciação e de algumas informações do que outras bases, tá? Então, quando você acessa ela, a gente tem, além da busca básica e da busca avançada, que é o padrão da ProQuest, nós temos outra opção de publicações e de navegar. Logo mais eu já vou explicar para vocês o que significa cada um desses tópicos. Toda vez você tem a opçãozinha aqui de digitar os termos da busca, também de selecionar se já quer buscar por texto completo, por revisado por especialistas, e qualquer dúvida que possuir durante a nossa sessão, a gente tem então as nossas dicas de busca. Tá tudo em português já, né? Traduzido para vocês com explicações. Tem explicações de operadores, né? Com informações de buscas mais avançadas, operadores de proximidade e tantas outras informações. Também há informações sobre cada tela, né, de como realizar uma busca avançada, como saber mais sobre Tesouro. Tudo isso, pessoal, a nossa base está realmente descrita aqui. Bom, nós temos então aqui uma opção de saber um pouquinho mais sobre a nossa base de dados, também a cobertura de assunto e as outras subdivisões, tá? Então, só lembrando, caso você queira ir lá na Dateline e buscar, você poderia, tá? Então, é só fazer um hiperlink, né? A base de dados, ela tem essas opções de hiperlink para realmente vocês terem essa opção de ir e vir, né? Pessoal, então aqui sobre publicações, tá? Vamos começar aqui sobre publicações. Primeiramente, eu posso realizar uma busca de publicação ou apenas descobrir uma informação, né, de alguma publicação, informações que estão dentro de alguma publicação. Então, por exemplo, eu posso buscar, eu quero um jornal sobre questões financeiras, serviços financeiros e marketing.
lembrando, né, gente, que eu vou colocar isso em inglês, tá bom? E aí aqui, ao invés de ser no título, né, porque daí, claro, teria que ser o título exato, eu posso colocar que esteja no índice da publicação. Então, eu vou clicar em buscar. E ele mostrou para mim, então, o jornal. Se eu quisesse, dentro deste jornal, buscar aqui, por exemplo, um tema, porque às vezes quando a gente está numa base de dados, a gente busca e aparece muitas informações. Então aqui, por exemplo, seria uma forma da gente resumir a nossa busca, né? De delimitar melhor a nossa busca, ou é realmente quando você está fazendo uma busca, alguma pesquisa bibliográfica em uma revista, em um jornal, né, em algum periódico específico, você pode fazer esse tipo de busca que eu estou demonstrando. Então, eu consegui acessar esse journal, e aí aqui eu vou clicar em buscar dentro dele. Né? E olha que legal, daí ele já me deu 236 resultados dentro deste jornal aqui com o tema que eu demonstrei. Tá, pessoal? Então, é uma das técnicas, né? Além de você ir lá e fazer uma busca básica, são algumas técnicas interessantes aí que vocês podem aproveitar para fazer buscas. Outra coisa que também eu quero demonstrar para vocês é que, por exemplo, eu tenho publicações, novamente voltar lá, como eu havia comentado, né, desses relatórios que a gente tem globais de países, mercados, né? Então, por exemplo, aqui eu pesquisei a sigla deste relatório e eu encontrei aqui, então, o Country Data. Cliquei em cima novamente, né? Ele vai me dar a opçãozinha, tanto de buscar dentro dessa publicação, quanto buscar dentro de localização. Se eu quiser buscar dentro de localização, então, por exemplo, eu quero buscar relatórios do Brasil. Então, eu posso vir aqui, buscar por localização. Aí ele vai mostrar aqui os continentes, eu vou Latinoamérica, e aqui a gente tem o Brasil com 183 documentos. Prontinho. Aqui ele vai aparecer por ordem ascendente, né? Mas eu posso colocar o mais recente primeiro. E aí, olha que legal, pessoal. Ele já vai mostrar aqui, então, o relatório de 2020. Se eu quero visualizar maiores detalhes, eu clico aqui sobre ele. Eu tenho, né, um breve resumo. Aqui nos resumos e detalhes, né, maiores informações de país de publicação, o que seria basicamente este relatório. E aqui eu volto, né, para acessar ele, eu tenho que clicar nesse linkzinho, onde eu consigo acessar, então, a planilha. Aí veja que ele já vai abrir em Excel para mim. Como eu comentei com vocês, aí a partir disso vocês conseguem fazer o trabalho, né, em cima desse material. Além das publicações, então, lembrando, a gente tem, né, um jornal aqui bem renomado, né, que é o Wall Street,
E aí, se dentro desse jornal você quer se manter sempre atualizado, pessoal, sabe o que vocês podem fazer? Criar um alerta. A gente tem um RSS Feed, mas também um alerta da própria ProQuest. Então, você pode pedir para a ProQuest te avisar toda vez que tiver uma nova publicação, toda vez que tiver um novo carregamento, né? Poderia ser tanto citação, resumo, como texto completo. Então, tudo isso vocês conseguem fazer para todas as publicações, tá, pessoal? Então, aqui, por exemplo, você só cadastra o nome da pessoa. Aqui, né, o assunto. Eu não terminei meu e-mail, mas não tem problema. Aqui eu colocaria, então, quando que ele deveria parar. E aí eu pediria para criar o alerta. Lembrando também que se eu quiser compartilhar alguma informação com alguém sobre esse jornal, né, eu quero que alguém acesse, eu posso copiar esse link e colocar aqui para todos vocês poderem acessar o mesmo link que eu estou comentando. Pessoal, todos continuam me ouvindo? Oi, Sim? Ana. Sim, Ana. Tem uma... Então, aqui continuando a minha gravação, vamos fazer uma demonstração aqui já para o Marcelo. Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma demonstração de busca básica, né? E aí, colocando alguns elementos que podem ser interessantes aí para vocês. Então, por exemplo, quando eu quero realizar uma busca e eu quero colocar, então, algumas informações de mais um pouquinho avançadas, eu posso usar algumas estratégias, né, que é a que a gente chama. Então, por exemplo, eu poderia separar aqui o que eu separei para vocês, essa seguinte estratégia. Eu quero falar um pouquinho de pandemia e sobre o impacto econômico aí que passou durante, né, todo esse processo. Então, pessoal, eu poderia colocar apenas pandemia e economic impact, certo? Seria um resultado legal? Seria. Entretanto, pode ser que eu esteja perdendo aí no meio disso, por conta de uma ou duas palavras, algum artigo interessante. Então, para isso, pessoal, eu tenho uns operadores, né, que além dos booleanos, a gente chama de operadores de proximidade, que é unir ou pré, né? Unir, como o nome já diz, a pandemia, ela pode estar tanto antes ou depois da questão aí do impacto econômico. Se eu colocasse pré, né, como o nome já diz, é o pré, né? Ela teria que estar antes, tá? Então, são formas diferenciadas de vocês realizarem buscas, pessoal. Então, esse é um operador, né, de proximidade que ele vai facilitar e vai trazer mais resultados para vocês. Ele vai abranger um pouco mais o resultado e vai agregar, então, informações aí que podem estar perdidas. Então, eu vou colocar aqui NIR 4, né? Barra número 4, tá? Que é onde que eu vou entender, então, que eu posso estar até 4 palavras além. E aqui, pessoal, veja que eu coloquei as aspas, né? Então, sempre quando eu estou usando aqui uma palavra-chave, como eu estou colocando impacto econômico, eu coloco as aspas, porque daí ele vai trazer, então, para vocês uma informação mais filtrada, tá? Então, são formas de vocês fazerem uma estratégia um pouquinho mais avançada. Então, com essas informações que eu coloquei aqui, ele trouxe para mim, né, 14.555 resultados.
E aí, pessoal, por meio disso, né, a gente tem aqui as opções de filtro, e aí, mostrando aqui a pergunta do Marcelo, tá? Dentro desse filtro, ó, por exemplo, a gente realmente não tem outras línguas, né? Então, é mais em inglês, e aí a gente tem um resultado em espanhol. É porque a gente está trabalhando, né, com um tema bem específico. Tem mais alguma dúvida, Alexandra, que você gostaria de comentar? Ô, Ana, é só nada. Então, além disso, né, para refinar, eu poderia filtrar tanto por itens de texto completo, o revisado por especialistas, lembrando que ele vai filtrar todas as informações. Então, o que eu poderia fazer é vir aqui em tipo de fonte e filtrar o que eu desejo visualizar, né? Ou o que eu quero excluir. Por exemplo, neste momento eu não quero relatórios, então eu posso excluir os relatórios. Neste momento, não quero feeds de notícia. Então, eu posso excluir também. E aí eu clico em aplicar. Claro que a gente está falando de pandemia, então é um assunto bem recente. Se vocês visualizarem aqui as datas, né, a gente tem aqui o grande crescimento 2020, né? São tudo informações super novas, tá? Então, isso também de intervalos de data, né? Veja que interessante que a gente tem aí só no ano de 2020 tantas publicações referentes a isso. Então, aqui, claro, ele vai mostrar para mim o tipo de fonte, né? Neste caso aqui, ele está aparecendo jornal, periódicos acadêmicos, né? E assim por diante, os blogs. Então, por exemplo, se eu quero visualizar esse artigo aqui do Wall Street, eu vou clicar sobre ele. Lembrando, pessoal, que você não visualiza em formato de jornal, tá? Você vai visualizar ele em texto mesmo. O bacana disso é que, por exemplo, olha só, ele vai aparecer aqui, né? Economic Impact of the Pandemic. E olha que legal, o near tá aqui, ó. Então, se eu tivesse colocado end, esse of the, ele já teria excluído a informação sobre impacto acadêmico, tá? Mas, Ana, eu quero traduzir ele, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, achado um artigo aqui em alemão, o que que eu poderia fazer? Eu tenho aqui, ó, por exemplo, o alemão, e eu poderia pedir para traduzir para o inglês ou para o português, né? Então, neste caso, o artigo é em inglês, eu vou pedir para traduzir para português. E aí ele faz uma tradução, né, bem bacana, tá? Ela não é, claro, perfeita como se fosse um próprio tradutor, mas ela vai te dar uma boa base para você entender o que está sendo descrito nesse artigo. Ana, eu quero fazer a impressão, o download, né, desse documento traduzido. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa telinha, a gente tem a opção imprimir. Clicou lá em imprimir, vai clicar em continuar. E aí ele vai trazer para você tanto o texto original quanto o texto traduzido, né, para vocês não perderem nenhuma informação relevante, tá bom? Então, é algumas das formas aí de vocês ficarem com esse documento, né, para vocês. Os artigos também e periódicos, né? Alguns, pessoal, vai estar o texto completo na página, outros apenas PDF. Tudo depende da editora, né? Então, tudo que estiver assim na página, vocês conseguem fazer tradução, e o que tiver em texto completo apenas como PDF, não, mas vocês conseguem fazer o download também destes materiais. E aqui também lembrando, né, que acompanha todas as informações de resumo. Então, além disso, pessoal, a gente tem aqui nos tipos de documento, vocês conseguem acompanhar mais especificamente, né, do que se trata esses documentos. Então, a gente tem aqui informações de entrevista, crítica, né, estudo de caso e tantas outras informações. Nós temos outros filtros bem bacanas, né, que além do assunto, a gente consegue pesquisar por empresas e organizações, por localização, né? Então, se você quer buscar, por exemplo, diretamente, né, na Europa, na China e tantos outros países também é possível, né? Então, eu poderia pedir, por exemplo, para aplicar
sobre Brasil. Ó, e aqui ele vai trazer, então, as informações, né, do Brasil. Ele pode estar, pessoal, em inglês, né? Mas lembrando que daí é porque está abordando o tema realmente do Brasil. Aqui aí de pessoas citadas e as bases de dados que estão demonstrando esse resultado. Também, como eu estou buscando dentro de 2020, ele dá para mim um filtro de mês, tá? Eu poderia, por exemplo, aplicar um filtro desde julho só, para visualizar então de julho a agosto quantas informações eu tenho aqui. A qualquer momento que eu quiser limpar os filtros, eu posso vir aqui e pedir para fazer então uma limpeza de todos os filtros. Pessoal, essa é uma das opções de busca, né? Que é aqui na busca básica, mas aí a gente tem a busca avançada. E aí vale a pena lembrar que a EBI, né, por ser uma base de tanto renome, de impacto e tudo mais, a gente criou para ela não apenas filtros básicos, mas ela também tem filtros avançados. Ou seja, você pode vir aqui diretamente e buscar, fazer uma busca sobre uma empresa específica. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, e buscar a Google. Inicia com, para facilitar. Aqui tem vários campos de indexação, mas eu acho que esse aqui é o maior mesmo, isso. E eu vou adicionar a minha busca, né? Então, eu quero fazer uma busca sobre o Google. Eu poderia trabalhar com códigos internacionais de classificação, também posso trabalhar com informações de localização já diretamente aqui, né? Então, por exemplo, posso colocar novamente Brasil. Inicia com. Esse inicia com é melhor, tá, pessoal? Porque daí ele vai trazer já diretamente a palavra, né? E aí eu também peço para adicionar a minha busca e assim por diante, tá? Então eu poderia trabalhar com esses campos além dessa busca que eu estou realizando aqui em cima. Então eu fiz uma outra busca aqui. Vamos ver. Aqui ele já não me trouxe, né, um resultado, então eu teria que fazer uma nova busca, né? Então aqui, por exemplo, eu vou tirar o Google, eu posso colocar uma outra empresa, vou colocar, melhor se eu estou falando de Brasil. Então, uma das formas aqui de colocar uma busca, né, mais avançada que vai filtrar para vocês. Tá, pessoal? Eu queria saber, então, se tem mais alguma dúvida dentro dessa sessão, que era um pouquinho que eu queria mostrar para vocês. Oi, Ana. Por Oi? enquanto, não. Só mesmo a pergunta do Antônio sobre o acesso a um livro. Mas depois não teve mais nenhuma pergunta. Ótimo. Então, gente, para finalizar, né, a gente tem também a opçãozinha do navegar,
que é uma outra forma de vocês acessarem os relatórios. Então, por exemplo, eu não sei exatamente, Ana, o que eu quero buscar, mas eu quero visualizar o que que essa plataforma oferece de relatórios. Então, aqui ele vai dar para vocês, né? Por exemplo, relatórios da BMI e tantas outras informações, né? Então, por exemplo, de agricultura, eu posso visualizar diretamente os relatórios, ou eu posso acompanhar diretamente por país também, o que ele está abordando, questão de impactos econômicos, né? Então, tudo isso são informações super valiosas que vocês têm acesso, né, para ir buscando quando vocês quiserem, tá? Então, a gente tem diversos tipos de relatórios aqui para vocês. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar hoje, né, mais especificamente sobre a ABI. Deixa eu voltar lá na minha telinha de apresentação. Aqui. Então, como eu vi, né, a gente não tem nenhuma dúvida. Aqui que eu trabalhei da opçãozinha do NIR. O Wilson. Oi, Ana, é que eu vi aqui uma pergunta do Wilson. Acho que você ia falar, né? Aham, sim, eu vi também. Desculpa, Ana, eu vi Não, agora. tem problema. Como o Nilson pediu aqui, dá para fazer sim, Nilson, uma busca por um setor, né, específico. Trabalhar melhor aqui as informações dentre esses 59 resultados. Seria isso, Wilson, ou teria mais alguma dúvida? Lembrando que a partir disso, né, eu sempre posso filtrar, trabalhar com os assuntos dentro, né, que aí e visualizar também algumas outras palavras-chave que eu poderia estar, então, trabalhando em cima. Por exemplo, biodiesel, agricultura, questões de governo, aqui as empresas que estão sendo como assunto, né? Também os países, as pessoas que estão em evidências como assunto, o idioma e as bases de dados. Eu O vou colocar o e-mail aqui da nossa biblioteca, se quiser entrar em contato. Excelente. O Marcelo também fez uma pergunta como qual a diferença entre usar filtros e operadores booleanos. Na verdade, Marcelo, são estratégias que vão levar ao mesmo resultado, né? Os filtros foram ferramentas que foram criadas para facilitar as buscas, né? Para facilitar aí, então, que as pessoas que não sabem muito bem de estratégias de operadores muito avançados, elas possam também obter um bom resultado de pesquisa, né, na recuperação. Tá? Mas os operadores, né, booleano, de proximidade e tantos outros, eles de alguma forma ou de outra, eles estão ali implícitos. Quando você aplica um filtro, ali tem um operador, tem uma estratégia, né, dessa busca. Então, basicamente, o que as plataformas fazem é pegar essa base de operadores, né, e transformar numa arquitetura, num layout mais fácil para vocês realizarem essas buscas, tá? Então, é isso que a gente consegue proporcionar para vocês para facilitar. Mas, claro que mesmo assim, como operadores como o NIR, né, ele vai facilitar muito, tá? Então, recomendo aí até continuar assistindo as nossas sessões de treinamento, onde a gente vai conseguir abordar mais um pouquinho, né, em busca avançada, sobre o que é um operador, os benefícios de utilizar o operador, né, o que vai aí dar um diferencial também na tua pesquisa, além desses filtros. Mas tudo ele se soma, né? Se você utilizar só um, é bom, mas se você utilizar todos eles, é melhor ainda. Bom, então
já que não temos mais nenhuma dúvida neste momento, né? A gente vai aqui então resumir nossa sessão, onde hoje a gente espera, né, que vocês possam ter, primeiramente, conseguido analisar o valor do conteúdo de toda a coleção da ABI Inform, localizar relatórios de mercado e país para agregar aí valor às suas decisões econômicas, aprender a usar a pesquisa de publicação para encontrar resultados em um título específico e também diferenciar entre busca básica e busca por proximidade para encontrar conteúdo em um setor específico. Pessoal, me confirma, conseguiram alcançar esse objetivo? Legal, gente. Obrigada, o pessoal me confirmando aqui que sim. Então, gente, lembrando, né, que nós temos sempre recursos adicionais para todos vocês, como os guias de uso, né, onde a ProQuest oferece aí vários materiais sobre a plataforma, sobre estratégias de busca, para vocês conhecerem mais, né, quem ficou instigado em conhecer um pouco mais, a gente oferece, então, toda essa linha de materiais. Também a gente tem aí, então, um manual, né, aberto apenas da ABI, com todas as informações, o link de ajuda da plataforma e também lembrando o nosso e-mail da nossa equipe de treinamentos, que é training@proquest.com. Pessoal, eu sei que tudo isso, né, eu trouxe bastantes informações aqui diferenciadas para vocês. Então, se em algum momento, né, vocês ficaram um pouco inseguros, não desistam, né, nessa primeira dúvida. Continuem pesquisando, continuem perguntando. Qualquer dúvida, né, como a gente tem aqui as nossas bibliotecárias, perguntem para as bibliotecárias, né? A gente tem a Alexandra, a Luana aqui, que elas sempre vão estar disponível para vocês. Então, pessoal, não fiquem na dúvida, tá? Perguntem para a gente, que quanto mais você pergunta, mais vocês vão conseguir aprender, né? E é bem relevante isso, tá bom? Então, aqui eu já deixei o e-mail, né? Tá na tela. Tá? O e-mail da equipe da biblioteca, neste caso, né, a biblioteca do Instituto de Economia, aqui da Unicamp. Vocês podem contactar as meninas, então, a qualquer momento que vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, tá bom? Então, continuem pesquisando, pessoal, continuem buscando, que é isso que vai agregar aí mais e mais valor à sua pesquisa. Pessoal, antes da gente finalizar, então, eu vou pedir bem rapidamente que vocês façam uma breve avaliaçãozinha, né, um comentário dessa sessão, que vocês acharam da IBI, desta formação. A gente sempre fica contente em ouvir um pouco mais de vocês, né? De como vocês se sentiram durante esta sessão, tá bom? Então, eu estou comentando aqui, né? Eu estou colocando no chat o link e eu peço aí, então, para que todos vocês cheguem lá e coloquem uma avaliaçãozinha. É bem rapidinho, tá? É só uma perguntinha, então vocês podem colocar algumas respostas, né, em português. Enquanto isso, pessoal, eu vou fazer aqui uma anotação referente a uma pergunta que a gente tem. A gente está aqui realmente trabalhando, né, para oferecer o melhor para vocês, tá bom, pessoal? Então, eu agradeço novamente a presença de todos, a participação de todos. Espero que essa sessão de treinamento, né, tenha sido bem útil para vocês, tenha agregado valor aí. E não esqueçam de nos contactar, então, caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom, pessoal? A gente está sempre disponível aí para vocês. Fiquem atentos à nossa programação de treinamentos, que é da Unicamp, né? E que a gente vai oferecer para a Unicamp também, que a gente tem aí bastante novidades para vocês nas próximas semanas. Mais uma vez, eu quero agradecer, então, às bibliotecárias, Alexandra e Luana, que estiveram aqui comigo hoje, e também ao convite da Biblioteca da Unicamp e por essa parceria. Alexandra, se quiser comentar alguma coisa, a palavra Oi, está Ana. contigo. Eu quero agradecer, tá? Foi muito bom, excelente. Depois eu quero ver também a gravação com mais calma, né? Para tirar Uhum. dúvidas, se alguém tiver. Agradeço a presença de todos. E se tiverem alguma dúvidas, pode mandar aí para o nosso e-mail e a gente vai respondendo todo mundo. Tá ok? Certo, obrigada, Alexandra. É bem isso Eu que mesmo, agradeço. gente. Neste caso, né, estamos sempre à disposição de vocês e qualquer dúvida a gente
está aí, então, para atendê-los, tá bom? Então, eu desejo aí um sucesso para todos. A gente vai ficar aqui mais alguns minutinhos na sessão, caso tenha alguém mais alguma dúvida, mas eu estou encerrando a sessão aqui, a gravação. Um abraço a todos, tchau, tchau.